A gente iniciar então. Senhor, querido amigo, Jesus, que o Senhor nos ilumine, nos ampare, que possamos aqui neste local de estudo, de oração, nos fazermos entender, aprendermos uns com os outros, compreendermos as leis da vida, a fim de renovarmos os nossos comportamentos e procederes, a fim de sermos melhores nesse instante do que ontem, corrigirmos nossas faltas e fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Senhor, em Teu nome, dá toda a espiritualidade, boa e amiga aqui presente, damos abertos os estudos de hoje, que assim seja. Bem, a gente viu na última aula, já faz um tempinho, começamos a ver sobre reencarnação, aqueles casos das crianças, que se recordam de vidas passadas. E eu vou ainda hoje passar mais uns casos para a gente poder juntar a esse quebra-cabeça. Por que isso é importante? São casos, alguns semelhantes daquele menino que vocês lembram, com um probleminha no coração, que dizia ser o avô, que levou um tiro, coincidiu com o problema que o neto nasceu posteriormente. E todos os dados que ele falou dos gatinhos, do avô para a mãe. Então vamos ter mais um caso desse. De uma moça já numa idade de adolescência, que é muito interessante, que se já é raro esses casos nítidos, nítidos. Vai ter uma criança e outra que tem algum flash, mas para a gente catalogar, usar para um estudo, precisa ter vários apontamentos que possam ser considerados e analisados, comparados, para se ver a veracidade. Se isso já de certa forma, escasso num universo planetário, quanto mais numa fase de adolescência, é muito mais raro. E vou comentar um terceiro caso, para a gente juntar nas nossas informações, de uma senhora já, que ela continua a ter lembranças através de um processo diferente do que esses flashes, do que essas memórias das crianças que vocês estão vendo e começaram a ver. Tá? Mas antes, eu acho que é importante a gente fugir um pouquinho dessa continuidade, abrir um parênteses para a gente ver um pouquinho sobre a reencarnação ao longo das civilizações, ao longo da história humana. A reencarnação, ela não é uma criação do espiritismo. É um conceito muito, muito, muito antigo. Ele já está presente, para vocês terem ideia, existe um livro que é de um senhor chamado Fontane, que ele escreveu sobre os egípcios, onde já tem um papiro que é calculado de 3.000 anos antes de Cristo. Lá, mais ou menos, dizia assim que a criança ela já existe antes de nascer, e que a morte não é o fim, é como os dias que um sucede-se ao outro, um nascer do sol sucede-se ao outro. Ou seja, temos o conceito de reencarnação presente na civilização egípcia, a princípio, dentro desse papiro antigo. Temos um segundo papiro, que é mais ou menos de 1320 a.C., chamado Papiro de Anana. Esse Anana foi tipo um escriba egípcio. Ele era ligado diretamente com o faraó. Ele tem vários escritos, inclusive algumas histórias, contos. Como hoje nós não temos a pessoa que cria histórias, contos, ele também estava presente. E é muito interessante, é um conto egípcio em que ele coloca dois irmãos, em que um permanece solteiro, o outro se casa, e a esposa tenta cometer adultério com esse irmão solteiro, o irmão solteiro não quer, mas ela cria uma difamação, e os dois passam a ter conflitos onde o mais velho, que é o casado, procura matar o irmão mais novo,
E nessas sucessivas chega um determinado momento, o conto é muito longo, em que nós temos presentes o conceito da reencarnação, onde o irmão mais novo que morre, reencarna num animal, depois posteriormente reencarna num vegetal, e por fim reencarnando no filho do príncipe do faraó, onde a história toda termina numa trama de manipulações, em que esse irmão reencarna nesse bebê e se torna o faraó, substituindo aquele faraó que ele havia prejudicado, né? Todo um conto por trás, ou seja, através desse conto nós vemos muito os conceitos culturais da época, a reencarnação presente até em contos egípcios. E há em um desses papiros apartes de Anana, ele coloca muito claramente em que há uma recordação de vidas passadas, tipo como se fosse o déjà vu que nós conhecemos, tipo a pessoa vai num local e tem a sensação de que já foi, que já viveu ali naquele local e nunca na presente vida havia ali conhecido. Então ele comenta que entre duas vidas entre duas existências, está lá naquele papel de forma muito clara, há um véu que oculta, que não sabemos o que há, ou seja, falando sobre o plano espiritual, mas que ao fim de todas as caminhadas, de todas as sucessivas existências, tudo seria revelado, né? Que é um conceito que a gente encontra na literatura espírita hoje, né? Passado aí mais de 3.300 anos desse papiro, né? Que ao fim o espírito estando já purificado, né? A caminho da perfeição, à medida que ele se purifica, as suas vidas passadas lhe são reveladas, porque ele tem condições morais, emocionais de ver essas vidas. Porque muita gente pergunta, poxa, mas por que a gente não recorda de uma vez, né? Seria tão mais fácil, né? Seria a prova cabal, individual, onde ninguém poderia negar a si mesmo, né? As suas próprias lembranças, da existência de uma imortalidade, de uma vida eterna, e com isso a existência de Deus, né? Porém, nós vamos depois ver, num desses casos, por que a gente não deve lembrar, se a gente não tem condições emocionais de recordar esses detalhamentos. Porque a recordação não é só como você pegar um DVD, botar numa TV e começar a ver um filme, né? Que você está um observador à parte, neutro, vendo uma sucessão de imagens. Não, a recordação envolve você recordar de imagens, de sons, de emoções, tudo numa mochila só, tudo numa bagagem só. E isso afeta o nosso discernimento, muitas vezes. Então a gente vê que já ali na civilização egípcia, o conceito reencarnatório é algo milenar. Está documentado nesses que eu comentei com vocês e muitos outros. Nós temos os livros dos mortos egípcios, que ali não fala claramente da reencarnação, mas fala sobre a imortalidade, sobre a viagem da pessoa após a morte do corpo para um além, onde ele seria julgado e conforme as suas ações, não riquezas, nem posições sociais, pelas suas ações e vidas, poderia receber coisas boas ou coisas desagradáveis. Muito interessante, é um dos primeiros livros religiosos que trazem à tona essa ligação do comportamento moral com uma recompensa futura, que nós, claro, nós sabemos e temos lido pelos espíritos que vêm nos relatar, já sabemos disso, mas claro, não há ninguém julgando ou castigando-nos. É uma consequência, um efeito das nossas energias geradas na vida presente e que se fazem realidade na continuidade da vida. Independente se você tem um corpo de carne
ou um corpo de um material mais sutil. A vida é uma só, a linha da vida. A única questão é que nós temos condições diferenciadas ao longo dessa imortalidade. Outra civilização que tem o conceito até hoje sobre reencarnação na Índia, nós vamos encontrar na literatura dos Vedas, que é uma literatura antiquíssima, talvez dos textos, esse texto literário religioso, que é originalmente Brahmani, e hoje nós chamamos de hinduísmo, é talvez um dos mais antigos, escrito em Vendi, não sei como é que é a pronúncia correta, que vai original sânscrito, conservador original, que é uma das línguas mais antigas. Lá nós temos, entre vários, um dos mais antigos, porque o Vedas é como se fosse a nossa Bíblia. A Bíblia não é formada de vários livros escritos em épocas muito diferentes, por autores muito diferentes. Vocês sabem disso, né? A história de que Moisés teria escrito os 5 primeiros é muito discutível, né? Nós temos ali uma coletânea de autores que, ao decorrer de séculos, vão escrevendo. O Vedas é a mesma situação. Ele tem, se eu não me engano, de 4 a 5 livros catalogados ou separados para estudo por épocas diferentes, onde o primeiro é o mais antigo, que alguns historiadores hoje já acreditam era considerado mais ou menos de 1.300 anos antes de Cristo, mas alguns já afirmam que talvez há indícios de que tenha 2.000 anos antes de Cristo. Ou seja, 4.000 anos atrás. O primeiro compêndio que forma os Vedas. Isso é importante, antiquíssimo. E nesse passado remoto, essa informação era passada de forma oral. Acredita-se, os especialistas védicos acreditam que seja mais antigo do que isso, transmitindo oralmente, como era o proceder na época, que não havia escrita, verbalmente de geração a geração. Dizem alguns que talvez seja superior a 3.000 anos antes de Cristo. Lá já comenta-se sobre o Código de Manu. O Código de Manu são regras que são as regras que o hinduísmo usa ainda hoje, onde há separação das castas, toda aquela questão já entranhada de desigualdade social, que a gente conhece hoje, que a Índia é formada dessa forma, onde Mahatma Gandhi tentou diminuir os efeitos negativos disso, não conseguiu. Mas lá dentro já há os conceitos de reencarnação presentes de forma extremamente clara no Código de Manu. E dentro dos Vedas, uma dessas partes que se formam ou que se constituem ele mais ou menos em torno de 1.000 ou 900 anos antes de Cristo, entra o poema mais longo da humanidade, que é o Bhagavad Gita. Aonde nós temos no 18º capítulo desse poema a famosa história de Krishna, que é considerado Deus pelos hindus, aonde ele se materializa na forma de um corpo de um cocheiro e argumenta com Arjuna, que é um príncipe, um guerreiro que está lutando contra outros familiares seus no campo de batalha. E nessa discussão filosófica religiosa que ali o poema traz, está claramente presentes conceitos de reencarnação, onde Krishna fala, mas Arjuna, você existiu antes, existirá depois, fala claramente sobre o retorno da alma a novos corpos, em novas experiências. Tudo isso, esse conceito, a fim de apaziguar a consciência de Arjuna, que estava naquele momento questionando se era certo ele guerrear contra seus parentes. E aonde daí, dentro daquele poema, eles colocam que, olha, não há morte, a morte é uma ilusão, né? Há uma imortalidade. Claro, o que nós precisamos
entender aqui? Eu estou dando uma pincelada geral para vocês terem um conhecimento cultural da reencarnação, de que não é uma coisa nova, não é um modismo, é um resgate que o Espiritismo fez, e não só um resgate, como uma explicação muito lúcida e racional. Por quê? Nos conceitos antigos de reencarnação, que ela também tem um nome como paligênese, que é nascer novamente, assim como reencarnação, que é retornar à carne. Existia uma palavrinha usada chamada metempsicose. O que ela diferencia, que nós deixamos ela para diferenciar o conceito de reencarnação dessas culturas, de muitas culturas, da reencarnação resgatada pelos espíritos em 1857. E posteriormente, porque também houve antecessores do espiritismo, tá? Como Andrew Jackson, nos Estados Unidos, Carragned também comentou sobre reencarnação, um pouquinho antes e durante, que foi contemporâneo de Kardec. Então nós temos, não é uma exclusividade dos espíritos da codificação, porque os espíritos não estão limitados a facções criadas pelos homens. Eles estão sempre propensos a dar informações a quem tem boa vontade e tem merecimento ou se faz necessário para determinados agrupamentos. A metempsicose acredita, lembra do continho que eu falei do Anana? Que é possível a alma humana retornar a uma condição animal. Isto o Espiritismo não considera. Para o Espiritismo, a alma humana adquiriu patamares de intelectualidade. Nós sabemos hoje, com as pesquisas atuais sociobiológicas, que os animais possuem, sim, uma inteligência social muito mais avançada do que há algumas décadas nós imaginávamos, possuem emoções, possuem raciocínio, mas ainda assim, e eles nos merecem todo o respeito como irmãos menores da criação maior, porque se nós somos criaturas de Deus e somos seus filhos, todos os outros são criaturas do Pai, também o são, de alguma forma. Mas entre o ser humano, ou a alma huminal, e a alma dos animais, em todas as suas variantes, obviamente, porque nós temos vários graus, né? Desde o do molusco até o cachorro, o gato, o primata, o golfinho, as abelhas, cardumes de peixes, temos graus variados de inteligência. Mas há um abismo, sem dúvida, enorme entre o homem e entre os animais. Isso é nítido. Um animal ele não tem questionamentos ainda filosóficos. Ele não tem esse autodescobrir, essa autoconsciência própria, plena, que o ser humano, por mais que seja cruel e mais selvagem, mais atrasado que ainda nos encontremos, ele ainda se encontra muito acima da comparação do intelecto animal. Ponto. Ora, nessa questão o que acontece? Uma vez entrada essa essência que nós chamamos de espírito, que adquire a condição espiritual como autoconsciência, começa a galgar experiências na intelectualidade e com isso no emocional também, ele não pode retroagir. Não há sentido lógico eu retornar num corpo de uma barata. Porque eu não tenho nada para aprender como barata, porque o aparelho biológico da barata não tem autoconsciência. Não há manifestação, não há o que agregar. A lógica nos diz que nós necessitamos nos aprimorar. Nós caminhamos numa lei de progresso, um aprimoramento contínuo. É necessário, portanto, que convivemos com outras pessoas afins, semelhantes, em sintonia conosco, a fim de nós lapidarmos as nossas falhas comportamentais junto com outros iguais.
Então, geralmente, quando nós nos queixamos de outrem nos seus comportamentos, por mais que nós achemos que estamos já muito superiores, possivelmente nós temos essa ponta de falha também dentro de nós. Talvez não no mesmo grau que aquele outro ainda verde, né, se comporta. Mas é possível que sim. Muitas vezes nós estamos mais com raiva porque o outro lembra aquilo que nós ainda temos e não conseguimos vencer, do que propriamente com o outro. Quando nós superamos realmente nossas falhas, nós passamos a ser tolerantes com aqueles que têm a mesma forma errônea de comportamento que outrora nós tínhamos. Então, vejam só que interessante. O Espiritismo não coaduna com essa forma de conceito reencarnatório. Isso é importante a gente ter um ponto. Muitas vezes as pessoas fora que não estudam, não conhecem nada de Espiritismo, já criticam nesse sentido. Ah, vocês acreditam que pode voltar num corpo de um chimpanzé? Não, nós não acreditamos. Nós lapidamos, porque como humanos nós somos muito místicos, estamos falando de culturas elaboradas há milênios atrás, aonde o fato verdadeiro se misturava com a imaginação, com a superstição. Ainda hoje, um dos ramos hindus chamado jainismo, eles não matam nenhum animal. Não tanto pelo respeito do ser inferior, mas que merece o nosso respeito, mas porque ali pode estar a alma de algum parente. Então são os conceitos supersticiosos extremos da situação. Nós temos ainda no Gita, no Código de Manu, vocês vão ver lá na Índia, no Egito, vamos encontrar na religião que é a base que surge o cristianismo, que é o judaísmo, o conceito também de reencarnação. No judaísmo. Dentro do judaísmo, nós temos uma variante, que vocês já devem ter ouvido falar, que ficou muito famosa na época, acho com a Madonna e com outros artistas, a Cabala. A Cabala é uma variante do judaísmo. É a parte mística do judaísmo, esotérica. Um agrupamento mais fechado. Na Cabala, um dos principais livros, que é o Zohar e Escritos de Ari, ambos falam de reencarnação. O retorno à carne é necessário para chegar à perfeição, para corrigir erros. Porém, lá, como é um conceito, na verdade, já presente desde a época de Jesus para trás, no judaísmo, em agrupamentos esotéricos restritos, há informações de que havia os essênios, que eram uma outra variante judaica, que também acreditavam em reencarnação, já naquela época. Eles também acreditam que é possível o retorno a reinos inferiores. Né? Possivelmente, vocês veem que são religiões que têm esses conceitos misturados. Só lembrar que o hinduísmo possui, o brahmanismo, o hinduísmo possui mais de 30 divindades em que eles idolatram. Né? Então nós temos aí várias situações. E um desses, esse rabi que escreveu mais nos tempos não atuais, mas me foge agora o período dele, que esses escritos de Ari, que é muito importante dentro da Cabala, ele escreveu um livro todo voltado ao conceito de reencarnação, chamado Portões da Reencarnação. Então você vê que tem o conceito de reencarnação dentro do judaísmo. Coisas que nós não sabemos. E o cristianismo tem conceito de reencarnação? Oficialmente não é considerado. Porém, se nós pegarmos determinadas passagens do Novo Testamento, uma em específico, que é mais nítido e gritante,
na qual os discípulos, se não me falha a memória, chegam a Jesus e Jesus pergunta: e o povo, quem diz que eu sou? Ah, que o Senhor é tal, 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 e Jesus, Elias, tal, tal. Mas quem tu, Pedro, diz? Ah, tu és o Cristo. Né? E aí, em um determinado momento, o Jesus fala... Não, desculpa, os apóstolos perguntam a Jesus: mas Senhor, está lá nas Escrituras, lá do Velho Testamento, na Torá, que a Torá dos judeus é o nosso Velho Testamento. Está lá na Torá que era preciso que Elias, que foi um profeta muito poderoso, ostensivo na época dos hebreus, que havia já alguns séculos já desencarnado, Senhor, e ele perguntou, mas diz lá as Escrituras que Elias deveria vir antes do Senhor para preparar todas as coisas. E aí Jesus fala para eles, muito claramente, em verdade vos digo, que ele veio, mas não lhe reconheceram. E aí está lá no Novo Testamento escrito. Então eles entenderam que ele falava de João Batista. Ora, como é que João Batista poderia ser Elias, que havia desencarnado há muitos séculos anteriores? Somente através do conceito da reencarnação. Há aqueles, obviamente, que pessoas que não fecham seus conceitos, que dizem que não, que Jesus usou uma simbologia, que João era simbolicamente Elias. Mas está ali o conceito, está muito claro. Então eles entenderam que se tratava de João Batista. E é muito interessante, né? Que João foi degolado. Se não me falha a memória, a quem tem conhecimento de Bíblia dessa época melhor do que eu, acho que Elias também foi degolado. É muito interessante as casualidades que acontecem, a sincronia que acontece dentro desses casos. E aí tem uma outra passagem dentro do Novo Testamento que Zaqueu, que era um coletor de impostos, acho que era republicano que eles chamavam na época, em que ele subiu, não, acho que ele não era, não, ele era um fariseu, que aí Jesus estava falando sobre a água, sobre a renovação da vida, e aí ele perguntou a Jesus, mas Senhor, como é possível eu, homem formado, voltar ao ventre de minha mãe? E Jesus ficou espantado, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Se não conhecem nem... Então ele falou, se não conhecem nem as coisas da terra, como vou explicar as dos céus para vocês? Explicando, porque vocês veem, há o conceito restrito em algumas comunidades, mas não é algo popular. O esoterismo, além de ser algo incomum, intrínseco na sua palavra, representa muitas vezes algo oculto ao popular. Nos tempos modernos, a teosofia da Vladimir Blavatsky na Europa trouxe para a Europa o conceito também de reencarnação. Muito forte, inclusive com alguns livros muito interessantes para a época, Corpo Astral, Corpo Causal, Corpo Mental, escrito por um senhor que era clarividente, extremamente ostensivo na época. Que o sobrenome é impronunciável para mim, então não vou me arriscar. É só procurar dentro da teosofia. Então a quantidade, vocês estão vendo agora, de pessoas ou civilizações em variados tempos, é tão grande que acreditam em reencarnação, que quem não acredita é minoria. O budismo acredita em reencarnação também. A cessação dos desejos para cessar o sofrimento, a roda da vida. É um conceito budista, porque o budismo tem origem no brahmanismo. Siddhartha Gautama era brahmane, hinduísta. Então ele originou o budismo a fim de, já na época
600 anos antes de Cristo, 500, porque já havia todo... Olha só, naquela época, o Siddhartha já via que havia sido criado toda uma ritualística exagerada, cheio de detalhes exteriores, de cerimônias, que as pessoas haviam se perdido. Se preocupavam mais com o exterior do que com o interior. Jesus já falou isso também na Bíblia. O sepulcro caiado, que era o sepulcro que era pintado muito bonito com cal, na época era tinta, né? Branquinho, bonito, mas dentro tinha um corpo apodrecendo. Essa foi a origem do... Vocês sabem como é que eles escolhem como é que é o nome do Dalai Lama? O Dalai Lama, ele é escolhido assim, eles levam pertences de um antigo Dalai, misturam com outros, e a criança vai lá e tem que achar 3 objetos que eram daquela personalidade antiga, a fim deles identificarem que é a reencarnação daquele personagem, ou daquele determinado lama. Lama é tipo monge para eles. Dalai é o monge mor, vamos dizer assim, né? É tipo o papa dos católicos. É assim que é feito, com base nessa... Se está certo, se está errado, não é isso que não nos cabe aqui agora comentar. Mas a questão é, o conceito de reencarnação é tão forte que gera determinadas ritualísticas e procedimentos em várias culturas. Olha só que interessante. Existia também, na época ali do começo da era cristã, os maniqueus, que também tinham conceitos de reencarnação, e outros não condizentes, vamos dizer assim, que foram bastante discutidos e vencidos, pelo menos, aparentemente, filosoficamente, por Santo Agostinho, que era um maniqueu, primeiramente, ao se converter ao cristianismo, passou a degladiar-se verbalmente, filosoficamente, com os maniqueus. Dos maniqueus surge posteriormente a seita dos cartagenes, de Cartago, onde eles são com base na reencarnação. Posteriormente são dizimados por conflitos religiosos, né? A igreja, na época, já mais política do que religiosa, executa os chamados considerados hereges, né? Hereges no sentido de que não estão comigo, né? Então, olha só a quantidade de informações sobre pessoas, sobre civilizações que acreditam em reencarnação, que vocês desconheciam. Que vocês achavam talvez que tinha surgido com o espiritismo, ou um e outro que de repente se informa um pouquinho mais, achava que somente era lá na Índia, naqueles sistemas hindus. Não é bem assim. É muito antigo. Presente em muitas coisas. Inclusive o Anana, aquele escriba egípcio, alguns egiptólogos falam que ele foi acreditam que ele foi contemporâneo de Moisés. E isso é uma informação interessante para a gente trabalhar o imaginário, que poderia, como Moisés foi uma pessoa criada na cultura egípcia, é muito possível que tenha assimilado o conceito de reencarnação já ali. E levado posteriori à civilização hebreia, no passar das suas décadas. Então, quem sabe que ali não foi a origem do conceito dentro da Cabala, aquela coisa mais esotérica dentro do templo dos hebreus, né? Com a questão de levar a arca da aliança, o surgimento dos sacerdotes que são 12 tribos, né, os hebreus, aquela tribo específica dos Levi, que eram destinados com a função exclusiva de sacerdotal, onde toda a informação religiosa e todo o ritual era praticado por eles. Viviam uma vida austera, isolada, aliás, uma separação de função que nos lembraria vagamente o hinduísmo, o brahmanismo, o código de Manu. Então nós temos ali, talvez, é claro, hoje a gente poderia dizer, então isso é uma influência daqui e de lá. Não, eles estavam povos
próximo. Não, mas não tinha internet naquela época. Hoje é muito fácil uma pessoa jogar uma informação na China e nós temos acessos aqui. Mas a questão de séculos atrás, uma informação aqui em Blumenau não se sabia lá em Itajaí. Levava-se semanas uma informação rolar de uma cidade para outra. São apenas conjecturas, né, que a gente vai fazendo, vai brincando com a imaginação um pouco para melhorar o nosso raciocínio, para abrir a cabeça. Né? Porque vocês não podem acreditar, né, nas 12 pragas do Egito, né? Creio que não, né? Vocês estão aqui sentados, né, que são pessoas que são estudiosas, que Deus teria jogado 12 pragas, onde a última, Deus resolveu castigar os egípcios malvados, matando os filhos mais velhos. Que conceito de Deus seria esse que vocês teriam? Deus com uma emoção humana de vingança, matando uma criança. Que tem a ver a criança com os crimes paternos? Se a justiça dos homens não faz isso, quanto mais a justiça de Deus. Ou vocês acreditam que Moisés tenha pegado um cajado e, como no filme, e o mar se separou todo, para eles passarem são e salvos? Aí agora Moisés abaixou e afogou todos os egípcios malvados. Claro que isso é um conto. Assim como, ou vocês acreditam que Siddhartha Gautama também nasceu de uma virgem, imaculado, em que uma cobra enorme apareceu para conversar com ele, ele conversava com a cobra e a cobra abria a boca e falava. Não. Ou a guerra de Troia, porque Homero, o grande historiador grego, a história não era relatada como é hoje, com fatos. Era comum e era normal e era tradicional você juntar fatos com mítico. Ou vocês acham que o Aquiles existiu mesmo, que ele foi lá guerrear contra Troia e só morreu porque deram uma flechada no calcanhar de Aquiles? Que ele era impenetrável. Mas são os contos míticos que acontecem. Nós não somos mais crianças. Ninguém aqui mais é criança. E isso, o fato para quem de repente está descobrindo isso, não pode ser motivo para achar, então Deus não existe. Pelo contrário, você tem que separar os fatos do mítico. O real, isso não desvaloriza nada o conhecimento espiritual. Ao contrário, porque eu ficaria muito triste de saber que Deus se corporificou, ou um anjo se corporificou num ser humano, e entrou numa tenda e foi para vias de fato com Davi. E Davi estava até ganhando já do anjo, ou de Deus, porque não é muito claro a escritura. E aí ele tocou o dedinho na coxa de Davi, e Davi ficou deslocado o fêmur dele, e ele pôde fugir. Não tem... Como é que vocês vão acreditar numa... Isso não existe? São símbolos, são histórias. Claro, e aí que está a questão, misturadas com realidade. Isso é ponto. Até os Vedas, nos hindus, os grandes mestres falam para se estudar simbolicamente. Só nós mesmos e os nossos... A vertente que saiu do cristianismo e do judaísmo, principalmente, que é o islamismo, só os dois, cristãos e islâmicos, que estudam literalmente as coisas. Ah, lá está, tal, que é assim, assado. São símbolos. Nós temos que abrir nossa mente para poder compreender as coisas. Mas há relatos, vejam que interessante, já na época paleolítica, de que enterrarmos os nossos contemporâneos de forma fetal e colocávamos utensílios. Sabemos disso, claro, nos egípcios, mas antes deles, já muito tempo atrás, quando nós ainda estávamos nas cavernas, já fazíamos assim. Havia como que uma crença na imortalidade. Ele iria, de alguma forma,
despertar em algum lugar. Claro que não sabemos qual é o conceito filosófico deles, mas pela posição fetal, pelos utensílios que se colocava junto ao morto, os seus pertences, sabe-se, por interpretação, que já havia um conceito religioso na época. E de que esse conceito envolvia a imortalidade. E aí nós podemos talvez imaginar, com base no grande Hernani Guimarães Andrade, que faz uma abordagem muito interessante, que ele nos coloca que, assim como nós temos os casos de poltergeist, as casas mal assombradas, relatadas e escritas hoje, na atualidade, por muitas pessoas, temos um caso em Mogi das Cruzes, em que a moça não conseguia mais ficar no quarto porque chovia pedra dentro. De repente era bordada por pedras. Ao ponto de que, inclusive há num dos seus livros, me foge agora o nome se é Casas Mal Assombradas, uma foto muito interessante, de um tronco de árvore, ao ponto dos familiares terem que quebrar a janela para tirar o tronco lá de dentro. Casos de transporte. Um fenômeno de transporte. E aí vocês perguntamos, se isso ainda, vez e outra, que é uma raridade, acontece, já aconteceu mais, imagine em tempos atrás, aonde, vocês talvez não tenham ainda a base, a gente só vai ver mais para frente, que os eflúvios ectoplasmáticos eram mais abundantes, mais facilitados naquela época. Imagine de repente um desses selvagens, desencarnados, e que com a sua vontade, no momento de raiva, consegue deslocar uma pedra, alguma coisa. Existem relatos no século XIX, contemporâneos de Kardec, de uma senhora que foi pesquisadora, uma socióloga. E na ilha de Java aconteciam rituais em que as senhoras faziam bonecos com cabos de madeira, tipo como se fosse vassoura e palha. Faziam bonecos naquela noite que era destinada aos mortos, aonde aquele boneco, em determinado momento, nos seus rituais, começava a se mexer sozinho e a dançar nos ritmos da dança local. Num caso, tipo de, vamos dizer, de uma incorporação ao objeto. Nos lembra, com uma grande semelhança, os casos de candomblé, dos séculos atrás, não tão mais presentes nos tempos atuais, mas muito comuns e continuam na memória popular do brasileiro. Então nós temos casos que, assim como em 1855 começou, Kardec viu as mesas girando sozinhas, não que elas estavam incorporadas, como eu usei o termo incorretamente antes, mas sendo manipuladas por um ser, uma entidade inteligente, através de determinados fluidos necessários para que haja movimentação do objeto. Então, assim, diz o seu Dr. Hernani, que no passado é bem possível que o homem paleolítico tenha presenciado muitos casos de materializações e de deslocamento de objetos. Então, o fato originou o conceito de imortalidade. E não o conceito, como se diz muitas vezes pelos críticos, o conceito cultural faz com que se veja esses fenômenos imaginários. Mas talvez seja justamente o oposto. Porque para aquela família que vê um tronco de repente dentro do quarto, que não teria que se desmontar a casa para colocar lá dentro, para eles aqui é um fato muito real, não tem nada de imaginativo. Como muitos outros. Então a grande questão é que a reencarnação é uma realidade. E como é que vocês estão vendo que é uma realidade? Não é só uma questão de crenças culturais. Uma crença culturais, por bem dizer, presente em todas as partes do planeta. Pela pesquisa atual que vocês estão vendo, dessas crianças que lembram de vidas passadas. Nós vamos ver então agora aqueles relatos. Só tem que ligar aqui, né?
Bota o 3 lá, tá posicionado lá pra mim. Tá no black? Ou tá desligado? Não precisa desligar, dá pra botar no blank aqui. É mais rápido. Ah? Não, tá aparecendo alguma coisa aqui. Mas é a válvula. Demora um pouco. Em um lugar não tão distante, em um hospital nos Estados Unidos, um ancião está a ponto de morrer. E um garoto acredita ser a reencarnação desse homem. Gus Ortega é um menino normal de 6 anos. Como a maior parte dos garotos, gosta de ficar com o pai. Mas esta relação é diferente. Gus se lembra que brincava com o pai numa vida anterior. Só que ele era o pai, e seu pai era o filho. Este é um caso que o cientista Jim Tucker está investigando. Sempre que vou investigar um caso, fico um tanto cético. Nunca pressuponho que se trate de reencarnação. E essa é a mesma abordagem que geralmente adoto em todos os casos. Estamos aqui porque é um fenômeno interessante e queremos saber o máximo possível sobre ele. Peggy! Ah, muito bem! O vovô Algie faleceu em 1993. Seu filho, Ron, entrou em casa e o encontrou no chão. Tinha sido um derrame. O vovô Algie morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja onde vendia tudo que as pessoas queriam comprar e adorava sua família. Mas não chegou a conhecer o seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano depois de o avô ter morrido. Um dia, quando tinha apenas 1 ano e meio, Gus estava sozinho no quarto com o pai. Ron saiu e me disse que tinha acabado de trocar as fraldas de George e que ele olhou bem dentro dos olhos dele e disse: "Sabe, papai, quando eu tinha sua idade, também trocava suas fraldas." Para dizer a verdade, eu fiquei estarrecido. Achei que era muito estranho. Especialmente a frase, "quando eu tinha sua idade." Era demais para um garotinho de 1 ano e meio. Começou a falar sobre o avô. E, sabe, dizia coisas que ele nunca poderia ter sabido, porque não conheceu o avô. O avô morreu 1 ano antes dele nascer. Por isso, nós ficamos muito admirados. Um dia, Ron Ortega levou para casa algumas fotos antigas. E aconteceu algo ainda mais insólito. E eu disse: "Olhe só, olhe esta foto velha." E ele veio e disse: "Ah, esse sou eu." Bem, eu fiquei totalmente estarrecido. Sabe, isso me deixou gelado. Quer dizer, como ele poderia saber uma coisa dessa? Gus falou coisas como essa durante os anos seguintes. Ele lembrava de coisas da vida do avô que nem mesmo Ron lembrava bem, embora tivesse estado presente. Gus sabia mais sobre o avô do que seria normal saber. Isso é evidência de reencarnação? De que outra forma essas crianças poderiam se lembrar de outras vidas? Os arquivos do Dr. Jim Tucker revelam muitas coisas. E quando eu cheguei ao céu, Deus me deu um cartão.
As pessoas com esse cartão podem voltar. Aí vocês veem como é importante você ter informações voltar de vários espíritos, tá? E cada um dentro do cérebro físico que está relembra ou transmite a informação como consegue compreender. Claro que não ganha um cartão, né, gente? Não tem Residência da família Ortega, no Colorado. Jane Tucker, da Universidade de Virgínia, não pode simplesmente rejeitar o que o pequeno Gus disse sobre uma vida anterior. Sem dúvida, há muitas pessoas que simplesmente abandonariam este trabalho porque ele é contrário a todas as suas suposições sobre o funcionamento do mundo. Mas dispensar alguma coisa porque não se adapta às suas suposições não é muito científico. Então, temos este fenômeno e temos a evidência relacionada a ele. Por isso, ter uma abordagem científica significa estudá-lo e obter todas as informações sobre ele. Residência da família Ortega, no Colorado. O Dr. Jim Tucker entrevista Gus Ortega. Dá uma Gus paradinha, alega que em sua vida anterior era o seu avô. É a sua avó? Eu vou parar por aqui, tá? E desse aí que eu quero colocar já o outro em seguida, tá? Que daí é o 4 ali, tá? Eles sabem ali qual é a sequência. Só para vocês perceberem assim, ó, o plano espiritual que esse avô desencarnou e foi, tem a sua organização própria. Pela literatura espírita, a gente já verificou que as cidades espirituais têm estruturas e disciplinas próprias e oriundas daquela cultura em que ela está inserida. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Blumenau tem sua estrutura, tem a sua organização própria. Você vai para uma outra cidade aqui, vizinha, tem a sua organização, sua estrutura. É diferente. Cada região espiritual em que é levantada por grupos de espíritos a fins de socorrer pessoas em desequilíbrio quando desencarnam, são organizações criadas por espíritos que têm afins, que se juntam com um objetivo positivo, mas que organizam conforme a sua mentalidade e seus conceitos. Aí o que a gente poderia brincar com a nossa imaginação? Que lá os espíritos recebem a devida orientação, são perguntados, vamos voltar, é necessário, porque de repente ele estava com um trauma muito grande, não seria adequado para ele, surgiu a oportunidade para reencarnar dentro do próprio seio familiar, em que ele, a fim de repente vá para algum grupo de estudos e preparatórios para reencarnar, recebe uma credencial, vamos dizer assim. É possível? E quando ele reencarna, o que a mente... Porque o cérebro físico da criança não esteve no plano espiritual. Só o cérebro espiritual. Mas aí a transmissão não é perfeita. Para ele, vem à mente um crachá. E só quem tem aquele crachá pode voltar. Óbvio, né? Dentro dessa... Mas nós não podemos pegar essa informação, e isso é muito importante, e agora vocês acharem que no planeta todo, no mundo, na dimensão espiritual, é assim. Essa é a verdade para aquele espírito naquela zona em que ele estava. Não quer dizer que é a verdade, de repente, para nós que estamos aqui em determinada outra zona espiritual. Em termos de organização, compreendem? Então vocês não podem pegar uma informação que vocês leem, escutaram ou receberam de alguma forma psicofônica ou psicográfica de um espírito e considerar como a verdade absoluta. Não existe isso. Kardec não fez assim. Kardec consultou vários médiuns e vários espíritos sobre as mesmas questões para elaborar o livro síntese base da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Aquelas perguntas que tem lá no Livro dos Espíritos, Kardec questionou as mesmas perguntas a médiuns diferentes. Juntou as respostas equivalentes e usou elas como base de estudo. E as divergentes ele deixou à parte como conceitos particulares. Porque eu e você podemos ver uma mesma cena e termos interpretações diferentes sobre o mesmo fato. E às vezes até antagônicos as interpretações. Às vezes iguais, parecidas,
Então, é assim que nós devemos proceder com o nosso estudo. Com as nossas informações que nós lemos. Vamos ler os livros? Temos que ler. Vou ler André Luiz, informação valiosa. Mas vou ler também os livros do Manuel Filomeno para juntar mais informações para comparar. É isso que você tem que fazer. Pode passar o quarto vídeo. Esse é dessa moça aí, ó, que ela se recorda de uma vida passada já adolescente ainda. O professor Harald Haraldsson, da Universidade da Islândia, está indo visitar um caso especial. Há mais de uma década que estuda a possibilidade da reencarnação nesta ilha. O Sri Lanka é um bom local para estudar casos de crianças que falam sobre uma vida passada, porque aqui há novos casos todos os anos. E os casos de Haraldsson são muito mais convincentes do que qualquer caso nos Estados Unidos. Os casos do Sri Lanka e dos Estados Unidos diferem em muitos aspectos. Em primeiro lugar, nos Estados Unidos costumam ser casos na mesma família. No Sri Lanka, os casos na mesma família são raros, tenho visto poucos. E em segundo lugar, os detalhes são mais precisos aqui. O que faz com que os casos de Haraldsson sejam tão intrigantes é que as crianças se lembram não da vida de outro membro da família, mas da vida de alguém totalmente estranho. Haraldsson atravessa a ilha para se encontrar com o caso mais fascinante, uma menina chamada Dilukshi. Este é um caso muito interessante porque Dilukshi falou sobre lembranças de uma vida anterior durante quase 3 anos de forma persistente e repetindo a mesma história toda vez. A menina que Haraldsson vai conhecer assustou seus pais ao dizer que ela não era realmente filha deles. Ela disse ter outros pais em algum lugar. Ela disse ter vivido num lugar perto de Dambulla e que existia um rio por lá. Ela teria caído no rio e se afogado. Haraldsson espera que a viagem para conhecer Dilukshi traga algumas respostas. Eu sempre me interessei. Essas imagens, pensamentos ou características comportamentais que não estão de acordo com sua vida atual. Como surgiram? Como chegaram a essas crianças? Na sua viagem para investigar as alegações de reencarnação, o professor Haraldsson e seu intérprete finalmente chegam à casa de Dilukshi Nisanka. Ela é a menina que lembra ter se afogado num rio e nascido de novo. O caso de Dilukshi é um dos melhores, talvez seja o melhor dos casos que estudamos aqui no Sri Lanka. O professor Haraldsson realizou 2 importantes estudos psicológicos sobre crianças que lembram de vidas passadas. Extraordinariamente, suas características psicológicas não são muito diferentes daquelas de crianças que nunca lembraram nada. Mas há uma diferença crucial. Este é o seu pai? Nos estudos que eu fiz sobre suas características psicológicas, chegamos a descobrir que estas crianças costumam ter o que se chama de estresse pós-traumático. A questão é, por quê? Elas nunca tiveram nenhuma ameaça de morte nesta vida, mas lembram de ter morrido em outra vida. E esta, quem sabe, possa ser a razão para o surgimento do estresse pós-traumático. Dilukshi teve realmente uma vida anterior? Estas crianças têm uma experiência real. Psicologicamente é real. Elas têm essas imagens que interpretam como sendo de uma vida anterior. E algumas estão relacionadas a como morreram na vida anterior. E, em geral, foi uma morte violenta, inesperada, súbita. Dilukshi poderia estar inventando essas histórias? Se estivessem inventando alguma coisa, tendo fantasias, poderíamos esperar que imaginassem uma vida melhor, alguma coisa que fosse boa para eles.
Mas pensar em como morreram não é uma fantasia agradável. Para a família Nissanka, as lembranças de Diluksh são um sofrimento. Sempre que falam sobre isso, eles pensam que Diluksh não sente que pertence à família. Isso é muito duro para a mãe dela. Ela começou a falar sobre sua vida anterior quando foi a um jardim de infância Montessori. Quando fomos ao templo, ela também disse que seu templo era outro. E quando fazemos as refeições ou vamos deitar, ela sempre menciona a sua vida anterior. Na verdade, fiquei tão irritado com essas coisas que ela fala que até bati nela uma vez. Eu me senti muito mal. Diluksh sempre estava falando sobre sua família anterior. Era como uma recriminação por eu não ser uma boa mãe, por não cuidar bem dela. Ela pode falar sobre as coisas que disse lembrar? Tinha uma passarela sobre o riacho perto da minha casa. Vou resumir para vocês, qual do nosso tempo, tá? Ela dá vários detalhes, eles encontram a família anterior dela, ou dessa lembrança, dessa vida que ela disse ter tido, né? E é muito interessante, porque ela, enquanto ali com a família, vocês perceberam, ela é totalmente apática, introvertida, totalmente fora, o que causa um grande problema social dentro do seio familiar. Com a outra família, que vocês acabaram não vendo, ela se torna outra pessoa, totalmente extrovertida, carinhosa, afável, tudo que ela não é com a família atual dela. Então, assim, muitas pessoas, aquele questionamento que eu fiz para vocês, por que a gente não lembra das vidas passadas? Não é tão simples assim. A lembrança dessa continuidade geraria sérios conflitos na nossa mente. Sérios transtornos. Como uma menina dessa vai conseguir resgatar o que ela tem que resgatar, ou nós resgataríamos o que temos que resgatar, se ficássemos com essa sensação de desconforto, nos sentindo fora da família em quem estamos. Claro, muitas vezes nós temos, mas não temos essa convicção de que a outra família, você fica obcecado com aquilo, de encontrar a outra família, porque a outra família, na nossa mente, daí, em desequilíbrio, é o nosso céu, é onde seremos felizes, né? Enquanto não estivermos na outra família, não seremos felizes, porque essa família não me ama, não me quer, né? É aquela coisa do patinho feio. Então, olha só os transtornos, não só para essa menina, de inadequação, quanto para os familiares, para a mãe ali, que se sente, que é uma emocional, se sente totalmente, né, inconformada, deslocada, não sabe mais o que fazer. Então, não ter o véu do esquecimento de uma vida para outra, no estágio em que nós estamos, não é uma coisa sadia. A providência sabe o que faz. Com a medida lá no plano espiritual que nós vamos tendo um amadurecimento, um controle, um equilíbrio emocional, gradativamente nós vamos tendo esse. Aí nós temos uma outra visão, outro sistema de vida. Estamos em condições de poder enxergar as coisas. Porque é possessivo isso. Essa não é minha mãe? Claro que é minha mãe. Essa, nesse corpo, está cuidando de mim. Aquela também é minha mãe? Também é minha mãe. Mas no final das contas, são todos irmãos que interagimos uns com os outros. Não são meus filhos, não é minha mãe, não é meu pai, não é meu marido. Não é isso. Mas nós não temos condições de hoje sabermos e sentirmos esse tipo de conceito. Nós temos ainda essa questão de dependência emocional, de apegos, de conceitos, que gera, olha só essa menina, um conflito gravíssimo de inadequação. Temos um outro caso, o menino anterior é muito parecido com o outro, que vocês viram na aula passada. E temos um terceiro caso, que até virou um filme, Minha Vida em Outra Vida. Que apesar do que no filme eles botam como americana, não é uma americana, a Jenny
Cocktail, não sei como é que se pronuncia o nome. Tu estudou, né, Kátia, esse caso, né? Não lembra não? Jane Cocktail, acho que é. Ela é uma inglesa, né? Aí tem as questões de Hollywood. É uma inglesa que em sonhos ela sempre tem essas lembranças, desde pequena, de uma vida em que ela teria sido Mary, morou na Irlanda, desencarnou nova, 20 e poucos anos, e deixou 18 filhos. E isso deixou ela inconformada, a ponto de vir essa memória extrasensorial na vida presente dela, através de sonhos, dessas lembranças através de sonhos. E acompanhou ela a vida toda. Que comumente vocês veem, as crianças, à medida que crescem, esquecem isso, como se fosse um sonho nítido que um dia desaparece da mente. Não é o caso dessa menina. Aí vocês já veem como pode ser perturbador, se não há o véu de esquecimento. E essa outra que nunca, enquanto ela não achou, ela mesma relata, esses filhos, ela diz que ela não poderia ser feliz na vida presente. Que ela criou isso na cabeça dela. Que nada daria certo enquanto ela não achasse essa família da lembrança dela. Ou seja, uma pessoa adulta, uma pessoa nova, lembranças, sonhos, a variação de vivências são grandes. E não são casos isolados. Só o Ian Stevenson, que o Jim Tanker continuou essa pesquisa do Ian Stevenson depois que ele desencarnou, são mais de 2.000 casos, acho hoje, catalogados. Né? Isso porque assim, não é qualquer coisa que ele coloca ali nos arquivos dele. Primeiro ele faz toda uma triagem, tal, aí tem dados, aí ele coloca lá nos arquivos dele. É feita uma triagem. Claro que tem pesquisadores de todo mundo que ajudam eles, né? Nesse sentido, não é ele sozinho. Né? Então, só para vocês terem ideia, tem esse outro senhor no Sri Lanka, o Banerjee, também é um dos pioneiros nesse tipo de pesquisa, já desencarnado. Um monte de pesquisadores sérios pesquisando sobre isso há algumas décadas, com vários casos ricos como esses, que vocês muitas vezes desconheciam. Pensavam a reencarnação só como uma crença pessoal, e não é. É um fato extrasensorial quantificado por pesquisadores já. É uma realidade. Então, isso que é importante vocês terem. Gravarem isso. Tem muita pesquisa. Vocês têm que pesquisar. Vocês têm que procurar. Tem que acrescentar informações para vocês. É uma realidade. Não, agora, cuidado, não vão ser que nem algumas vertentes orientais, por exemplo, algumas variações do budismo que acreditam em reencarnação, mas não falam de Deus. Não tem como você desatrelar uma coisa com a outra. A partir do momento que você vê a realidade de uma reencarnação, porque o espírito existe e é imortal. Se o espírito é imortal, caramba, você começa a filosofar e a questionar outras coisas, então Deus existe. Há uma criação por trás. Então todos esses conceitos de crendices têm algum fundamento por trás das coisas. É que nós não paramos para refletir e acumular informações, certo? A próxima aula a gente vai continuar, ver mais alguns casos sobre regressão, alguma coisinha, e vamos começar a pincelar alguma coisa sobre animismo, que vocês vão saber daí na próxima aula o que é isso daí, tá? Ou amanhã na palestra vocês vão ter alguma informação também a respeito, tá? Obrigado a todos. E agora é a hora do lanche. Não, hoje não vai dar tempo, tá? Minha vida. Tem também isso? Muito bom. Como é que é? A reencarnação de Bakira. Muito interessante. Na próxima aula eu abro uns minutos daí para vocês fazerem perguntas, tá? Anotem, tá? Eu não sei, mas tudo bem, só estou informando para todos.